Então vamos orar. Apresenta o teu pedido diante do Senhor, onde você estiver. Ore pelo aquele seu amigo, pelo aquele seu familiar, pelo seu filho. Vamos estar apresentando estas vidas diante do Senhor, orando também por aqueles que estão de luto. E vamos incluir também a Ucrânia. Vamos pedir pela paz naquela região, naquele continente. Feche seus olhos, faça a sua oração. Deus está aqui entre nós. Deus está atento às nossas preces, às nossas súplicas. Deus amado, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela alegria que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, ó Deus, com os teus servos, com aqueles que professam o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelas chuvas que têm caído. Muito obrigado pelo teu sustento. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nós. Muito obrigado também pelo teu perdão, que foi possível através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus amado, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que cada um aqui tem enfrentado seus dilemas, seus problemas, tem enfrentado situações difíceis, e nós queremos colocar esses nossos problemas diante de Ti, Senhor. Eu quero interceder por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão ansiosos, por aqueles que estão deprimidos, por aqueles que estão exaustos, por aqueles, ó Deus, que estão desanimados na caminhada cristã. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor esteja agindo na vida de cada um de nós, neste momento, Senhor. Em especial curando aqueles que estão doentes, talvez alguns estejam em suas casas por motivo de enfermidade, que o Senhor esteja visitando estas vidas no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja alegrando o coração daqueles que estão abatidos. Ó Deus, fazendo com que aqueles que estão hospitalizados possam receber alta, Senhor, porque nós cremos que Tu és o médico dos médicos. Ó Deus, fortalece a nossa fé, porque nós não andamos por vista, nós não andamos mediante o contexto no qual nós estamos inseridos. Nós caminhamos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir por aqueles que estão de luto, Senhor, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão enfrentando, ó Deus, uma saudade sem igual. Senhor, que Tu estejas consolando esses corações, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, queremos pedir pela paz na Ucrânia, aquele país que está sendo bombardeado, Senhor, pela Rússia. Ó Deus, tem misericórdia daquele país. Ó Deus, pedimos pelo governo da Rússia. Ó Deus, dobra o coração daqueles governantes, ó Deus, para que possam voltar atrás, para que haja paz na Ucrânia, para que haja paz em Israel, para que haja paz aqui no nosso meio, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Queremos também pedir pela família, Senhor. Ó Deus, que Tu estejas cuidando de cada família aqui representada, Senhor. Ó Deus amado, ouve a nossa oração. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Desde já nós pedimos a Tua bênção para a Santa Ceia que vamos estar recebendo, pois nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos meditar nesse texto a partir do versículo 23, relembrando algumas verdades a respeito
da ceia do Senhor. Esse é o momento de trazermos à memória os significados deste sacramento instituído pelo Senhor Jesus. Vamos estar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. E nós queremos extrair alguns ensinos da palavra de Deus e também usando a nossa confissão de fé de Westminster. Então, queridos, quanto à ceia do Senhor, a partir do versículo 23 ao 29. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu peço que você leia comigo. 1 Coríntios 11, do versículo 23 até o 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come. Nós queremos responder 4 perguntas. Quando foi instituída? Quais os benefícios? Qual o propósito maior? E quem pode participar? São alguns questionamentos que a nossa confissão de fé faz, questões à luz das Sagradas Escrituras, mas é muito bom nós estarmos relembrando, a fim de participarmos da mesa do Senhor, já que hoje é o primeiro domingo de março. Então, quando foi instituída? O apóstolo Paulo, repetindo as palavras do Senhor Jesus, quando dá orientação para que aquela igreja em Corinto pudesse participar, ele nos diz no versículo 23, na última parte do versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Então, exatamente foi nesse momento muito decisivo do ministério de Jesus. Ele já estava concluindo a sua jornada aqui na terra. Ele já estava vivendo as últimas horas aqui entre os seus discípulos. Então, nesse dia marcante, neste dia que foi assim um divisor de águas para nós cristãos, ele instituiu o sacramento do seu corpo, do seu sangue, chamado Ceia do Senhor, Santa Ceia, Eucaristia, para que assim a sua igreja doravante, ela pudesse estar observando. Então, a instituição da ceia foi para que ela viesse agora ser celebrada até o fim dos tempos. Enquanto a igreja, ela permanecer aqui nessa terra, ela terá essa recomendação de Jesus, de estar sempre
celebrando, sempre participando. E como sempre o pastor, ele tem falado, é um momento de muita festa, é um momento especial, queridos, quando nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor. Então, na noite em que ele foi traído, ele instituiu a ceia, para que a sua igreja pudesse estar sempre realizando, para que ela fosse uma lembrança perpétua do sacrifício de Jesus Cristo. Que esse episódio, ele jamais venha a ser esquecido por nós. Que esse momento que Jesus ele se deu por nós na cruz do Calvário, ele não caia no esquecimento. E nós seres humanos somos muito inclinados ao esquecimento. Então Jesus, ele orientou os seus discípulos para que assim pudessem sempre estar lembrando daquele momento. Nós não podemos nos cansar de estar sempre recordando aquilo que Jesus ele fez por nós, porque quando isso acontece, queridos, os nossos corações, eles se enchem de alegria, de gozo, de regozijo, por tudo aquilo que Jesus ele fez por nós, na cruz do Calvário. E aí, quando nós participamos da ceia, nós realmente entendemos que um dia fomos separados, que um dia fomos selados, que um dia fomos separados deste mundo corrompido para agora vivermos para o Senhor Jesus. Então foi nesse dia que Jesus ele instituiu a ceia. Em segundo lugar, quais os seus benefícios? Será que se trata apenas de um ritual religioso? Para muitos, na época de Paulo, não passava disso. Não passava de um momento qualquer que a igreja celebrava no primeiro século. Mas, queridos, quando nós paramos e pensamos, refletimos a respeito da ceia do Senhor, eu estou esquecendo de passar aqui os slides. Primeiro ponto já foi. Segundo, quais os benefícios? A ceia, queridos, ela se constitui em alimento espiritual para a nossa alma. Como nós falamos em outras ocasiões, a ceia, ela é um meio pelo qual nós nos fortalecemos espiritualmente. Além de outros exercícios espirituais, a ceia também é um instrumento que Deus ele proporciona a cada um de nós para que possamos estar amadurecendo espiritualmente. Então, eu penso que o crente não deveria se excusar de participar da ceia do Senhor. Mesmo que ele não esteja bem espiritualmente, mas é um momento relevante para a sua vida espiritual, para que assim ele possa estar se humilhando na presença de Deus, ele possa estar se quebrantando, ele possa estar consciente do seu pecado, das suas falhas, confessando diante do Senhor, buscando perdão do Senhor e comendo do pão e bebendo do cálice. Infelizmente essa não tem sido uma prática na vida da igreja de um modo geral. É muito mais fácil a gente rejeitar do que nós consertarmos a nossa vida espiritual. Para alguns é muito melhor dizer, eu não quero. E pensa um pouco comigo, queridos. É você rejeitar o corpo de Cristo de forma espiritual. Não há uma transformação dos elementos. Então, eu não quero. Eu não estou bem. E eu vou continuar como estou.
Enquanto que a gente vai falar um pouco mais na frente, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Caso contrário, o apóstolo Paulo, ele poderia dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não coma do pão e não beba do cálice. Mas a orientação é outra, queridos. Os cristãos lá de Corinto, eles não estavam nem um pouco preocupados se estavam preparados espiritualmente ou não. Eles participavam de qualquer jeito, alguns até se embriagavam, outros enchiam bucho de pão, comiam na frente dos outros, era uma anarquia. É por isso que o apóstolo Paulo, ele trouxe essas instruções minuciosas para que a igreja de Corinto ela pudesse participar de forma digna. Então, queridos, é alimento espiritual, proporciona o nosso crescimento. Eu e você precisamos crescer, eu e você precisamos amadurecer. Eu e você não chegamos no topo, e enquanto estivermos nesta vida, nós não alcançaremos, nós vamos ter sempre aquela necessidade de crescer, de amadurecer. Esse é o objetivo de Deus. O verdadeiro crente, ele busca se fortalecer cada vez mais e crescer na sua vida espiritual. Caso contrário, ele vai se tornar uma doença, ele vai morrer. Aquele que não se desenvolve, uma criança que não cresce, é uma criança doente. O crescimento tem que ser natural, queridos. Se eu e você não crescemos espiritualmente, é porque algo de errado está acontecendo na nossa vida. Infelizmente, entra ano, sai ano, e determinadas pessoas continuam na mesma prática. Queridos, não se desenvolveram. O que é que está havendo? O que é que está acontecendo? Que não há progresso, não há amadurecimento, continua criança. Lembra que o apóstolo Paulo, quando ele começou a sua carta, escrever a sua carta para a igreja de Corinto, ele chamou aqueles cristãos de carnais, crianças em Cristo. Apesar do tempo que eles tinham de conhecimento do Evangelho, eles estavam necessitando do leite materno. Irmãos, a gente toma o leite materno nos primeiros meses de vida. Se uma criança que já completou 1 ano, ela continuar no peito, sem comer coisas mais pesadas, é porque algo de errado está acontecendo. Então, irmãos, a gente precisa se alimentar, e a ceia é alimento, a ceia, ela proporciona crescimento. Uma outra bênção, irmãos, um outro benefício da ceia, é que ela fortalece a nossa comunhão com o Senhor. Nos tornamos cada vez mais próximos do Senhor e também uns dos outros. É algo que nos leva também a nos aproximar do nosso próximo, dos nossos irmãos. É a comunhão no corpo de Cristo, a comunhão com Cristo e a comunhão uns com os outros. Porque nós, da família de Deus, nós fazemos parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Então, é nos aproximarmos de Deus e nos aproximar uns dos outros. Fortalecer a nossa comunhão uns com os outros, quebrarmos as diferenças entre nós, quebrarmos as barreiras entre nós e nos aproximarmos mais uns dos outros, irmãos. Na época do apóstolo Paulo, no que diz respeito à igreja de Corinto, havia muitas divisões, irmãos. Naquela igreja havia muitos problemas de relacionamentos. É por isso que aqueles irmãos não cresciam. Aqueles irmãos estavam sendo repreendidos pelo Senhor, exatamente por causa da prática
E nós vivemos isso hoje em dia. Nós vivemos essa realidade. Então, irmãos, um dos benefícios ao participarmos da ceia do Senhor é termos mais comunhão com o Senhor e também uns com os outros. Nós celebrarmos a nossa unidade, o de estarmos amando uns aos outros. Não somente aquele nosso grupinho, não somente aquela panelinha que nós fazemos parte. Se bem que não deveria haver isso no meio da igreja. Então, irmãos, esses são os benefícios quando nós participamos da ceia do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, qual o propósito maior? E quando a gente pensa no propósito maior, nós pensamos na missão da igreja. No versículo 26, o apóstolo Paulo, ele nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós, igreja do Senhor Jesus, nós, corpo de Cristo aqui na terra, nós temos essa missão de estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É uma mensagem profética, irmãos. É uma mensagem que, ao mesmo tempo, nos chama a atenção para aquilo que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário, e por outro lado nos enche de esperança, porque o Senhor está vindo. O Senhor ele virá a segunda vez. O Senhor vai estar se encontrando com a sua igreja. Então essa é a nossa expectativa quanto à vinda do Senhor Jesus. Então, queridos, nós festejamos o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Foi um único sacrifício, foi uma doação, foi uma oferenda de louvor a Deus, através da vida do Senhor Jesus, para que os nossos pecados fossem expiados, fossem apagados, fossem perdoados, fossem aniquilados, a partir do sacrifício do Senhor Jesus. Então, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade diante do Senhor, anunciar a morte de Cristo, que não foi uma morte qualquer, foi a morte do Deus que se fez carne, foi a morte daquele que realmente veio e carregou sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos lavados. E Ele virá uma segunda vez, glória a Deus por isso. Ele não virá como um servo sofredor que é descrito lá em Isaías capítulo 53. Ele não virá como Ele veio a vez. Ele virá como rei, Ele virá como Senhor, Ele virá como juiz, queridos, para receber aqueles que são dEle. Então, queridos, nós ansiamos por isso, pela vinda do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Então será um dia de muita felicidade para todos nós, irmãos. Esse mundo está chegando ao seu fim, irmãos, e eu e você devemos estar nos aproximando cada vez mais deste Deus maravilhoso, irmãos. O pastor está pregando na quinta-feira sobre a colocação do apóstolo Paulo, quando ele disse lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era alguém que não só na vida, mas também diante da morte celebrava Cristo, irmãos. E nós precisamos viver essa realidade, irmãos. Eu sei que a vida está difícil para todos nós. Eu sei que quando a gente chega para conversar com determinadas pessoas, a ladainha é a mesma. Nós estamos passando dias difíceis. E em determinadas situações dá vontade até de chorar, irmãos.
Parece que a gente está sendo derrotado diante das circunstâncias adversas do dia a dia. Irmãos, a vida pode estar difícil para você. Você pode ter tido muitas perdas durante esses últimos meses da pandemia. Talvez você esteja diante de uma situação que aos seus olhos seja até insolúvel. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele continua reinando. Jesus, ele continua no centro. Jesus, ele continua sentado no trono, irmãos. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Eu, o presbítero Gustavo, diácono Lázaro, fomos visitar uma jovem que frequenta a congregação no Santo Antônio. Ontem ela perdeu a mãe. Durante 15 dias, a mãe adoeceu. Ela teve uma aneurisma, foi hospitalizada. E quando foi de sexta para sábado, parece que foi ontem mesmo, ela veio a óbito. Nós estivemos lá. E ela falava, a ficha não caiu. A gente ainda acha que ela está hospitalizada. Então ela falando essas coisas. E aí nós levamos uma palavra e disse, a realidade é que a vontade de Deus foi feita. E mesmo diante desse quadro tão triste, Deus, ele tem os seus propósitos. Deus, ele tem os seus desígnios. Eu falava para ela e para a família que estava assim ao nosso redor, esse é o momento para refletirmos sobre aquilo que Deus está mostrando. Enquanto ela tinha vida, ela teve até uma morte cerebral, não é? A igreja estava orando, agora a igreja vai orar por vocês, o dia dela já chegou. E vocês devem parar e pensar sobre os ensinamentos que Jesus está passando para vocês, mesmo diante de um quadro desse. Então, queridos, nós devemos sempre fazer uma leitura a partir do óculos das Escrituras Sagradas. O que é que Deus está me ensinando? Então, o propósito maior, irmãos, da ceia do Senhor é estarmos anunciando a morte de Cristo até que Ele venha, celebrando aquilo que Jesus ele fez por nós. Irmãos, não houve bênção maior para mim e para você do que a morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém, queridos? A morte de Cristo na cruz e, consequentemente, a sua ressurreição carimbou o nosso passaporte para o céu. Aleluia. Estamos, ó Deus, irmãos, garantidos diante do Senhor. Então esse é o objetivo maior. Aí por último, quem pode participar? Como nós falamos anteriormente, no versículo 28, o apóstolo Paulo ele diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho, nem com eles, ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes a fé dos crentes, nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos seus sentidos corporais. Então, irmãos, aqueles que podem participar, aqueles que estão conscientes daquilo que Jesus ele fez por suas vidas, aqueles que um dia assumiram o compromisso com o Senhor Jesus, aqueles que um dia
professar a sua fé em Cristo Jesus, aqueles que um dia receberam o sacramento do batismo, esses são convidados a estarem participando. Esses realmente fazem parte da mesa do Senhor. E oxalá que todos aqui possam ter esta mesma bênção, possam realmente assumir o compromisso com o Senhor Jesus, possam se quebrantar diante do Senhor Jesus, para que venham a participar da sua mesa, participar deste sacramento, irmãos. Então, é necessário que nós possamos estar conscientes da nossa responsabilidade diante do Senhor. Isso implica responsabilidade. Isso implica uma tomada de decisão. Se você não está caminhando segundo a vontade de Deus, esse é o momento. Alguns chegam, né? A gente chega para alguns e diz: como você está? Eu estou como Deus deseja. Aí eu digo: glória a Deus. Se você está como Deus quer, glória a Deus. Aí eu fico pensando: será que ele está blefando? Alguns dizem isso, né? E às vezes até triste, cabisbaixo. É, pastor, estou como Deus quer. Como se estar como Deus quer é estar de qualquer jeito, né? Aí quando eu dou glória a Deus, a pessoa arregala os olhos para cima de mim, né? Se você está como Deus quer, Deus seja louvado. Esse é o desejo de Deus. Estou como Deus quer, glória a Deus. Não é abatido, sofrendo, murmurando, se queixando: estou como Deus quer. Não, isso não é estar como Deus quer, mas como você quer. Estamos como Deus quer, Deus seja louvado. Então nada de estar vivendo como coitadinho. Hoje pelo menos eu estava falando sobre isso, né? Tem muita gente que gosta de chamar a atenção para si. Tem muita gente que é um bichinho, que precisa da compaixão dos outros. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade diante do Senhor. Estava até comentando, né? Muitas vezes a gente até desiste da caminhada cristã, desiste de determinadas coisas na igreja, e aí a gente culpa fulano, beltrano. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos parar de transferir responsabilidade. Vamos assumir: eu estou assim porque eu estou errado e eu vou me voltar para o Senhor. Eu vou me quebrantar. Eu vou fazer aquilo que Deus Ele quer que eu faça, sem estar culpando ninguém. É como se diz, né, a síndrome do Éden. Os nossos pais federais pecaram, e aí o que foi que eles fizeram? Um começou a culpar o outro, né? Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente e assim por diante. Nenhum deles teve a culpa. Então, irmãos, nós precisamos realmente estar conscientes da nossa responsabilidade diante do Senhor, para que assim nós possamos participar do pão e do cálice do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você olhar para dentro de si. É você olhar para o seu interior. Como é que eu estou diante do Senhor? Como é que está a minha vida diante do Senhor? Não se preocupe com fulano ou beltrano, né? Eu estou assim por causa do pastor. Eu estou assim, o pastor é o culpado, Senhor. Como é que você está diante do Senhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Irmãos, são esses que devem participar da ceia do Senhor, e são esses que estarão usufruindo de todos os benefícios
deste sacramento que o Senhor Jesus ele deixou para a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.